Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo eu vou falar sobre projeções da consciência. Veja, sob certos aspectos assim, nós podemos considerar o planeta Terra como um planeta dormitório, certo? Por que seria isso, né? Porque aqui as pessoas ainda estão distantes do estado da consciência contínua, tá certo? Então, quando a pessoa vai dormir assim, ela permanece próxima ali do corpo físico. Ocorre apenas um deslocamento assim no plano extrafísico para absorver energia. Então, com todo ser vivo é assim, é necessário se deslocar um pouco para fora do corpo físico, né, para poder absorver energia, né, um tipo de energia que existe no universo, né? A gente chama de energia imanente, energia cósmica, assim, né? Então, essa questão da energia é muito importante. Então, a pessoa precisa se deslocar assim, nos seus momentos de sono, né, para poder absorver essa energia. Já nos planetas mais avançados, assim, lá as pessoas nesses mundos assim mais evoluídos, assim, eles têm lucidez fora do corpo, executam trabalhos extrafísicos, né? Tá certo? O que não ocorre aqui na Terra, tá certo? Então, poucas pessoas aqui na Terra têm lucidez fora do corpo, realizam trabalhos fora do corpo, né? Tá certo? Quando estão projetadas assim com lucidez, assim. Então, a maioria das pessoas é assim, ó. Veja na capa desse livro aqui, dá pra gente ver que a pessoa deitou aqui, ó, e está um pouquinho deslocado para fora do corpo. Às vezes não chega nem a isso daqui assim, ó, do jeito que eu estou aqui mostrando, né? Então aqui a pessoa está deitada aqui, o corpo físico ficou na cama, está ligado através do cordão de prata, ó, no psicossoma, né? Que é esse corpo que é idêntico ao nosso aqui, o corpo físico, né? Ó, tá certo? Então a pessoa realiza apenas um deslocamento assim e fica dormindo também próximo ali do corpo físico, tá certo? Isso daí é feito para absorver energia cósmica, assim, né? Tá certo? Se a pessoa não absorver energia quando está assim deslocado para fora do corpo, o corpo físico não resiste, tá certo? Então é essencial absorver essa energia quando a pessoa dorme, né? Por isso que a pessoa se refaz, né? Tá certo? Então, aqui na Terra, poucas pessoas têm lucidez, assim, extrafísica para poder realizar trabalhos, pesquisas fora do corpo e outros objetivos, né? Tá certo? A gente chama isso de mini descoincidência, assim, ó, uma pequena descoincidência para absorver energia, né? Então, e também um outro detalhe também, ó, veja bem como eu mostrei aqui, a pessoa fica conectada aqui, o psicossoma fica conectado ao corpo físico através do cordão de prata, né? Tá certo? Que é essa ligação energética, né? Então, quando a pessoa está projetada fora do corpo assim, né, a pessoa fica ligada ao corpo físico através de um cordão energético que a gente conhece, é muito conhecido como cordão de prata. Tá certo? Então, olha, antes da pessoa tentar se projetar assim, se aventurar assim nesse sentido, o ideal é a pessoa obter assim bons conhecimentos sobre projeções conscientes, assim, sobre projeção da consciência, né? A não ser que isso comece a ocorrer assim espontaneamente, né? Tá certo? Então, às vezes aquilo começa a acontecer espontaneamente na vida da pessoa, às vezes desde da infância ou da adolescência, aí é inevitável, não tem como. O ideal é a pessoa ir se esclarecendo aos poucos, assim, né? Mas se isso nunca aconteceu com você assim, o ideal, né, de maneira prudente, assim, é a pessoa começar a estudar, né? Se houver interesse por parte da pessoa assim, né? Buscar esse conhecimento em alguma escola especializada, né? Tem várias escolas especializadas assim, né? Então, o ideal é a pessoa obter bons conhecimentos assim antes de tentar se projetar assim, né? Tá certo? Esse seria o mais apropriado, né? Tá certo? Então, olha, quando a pessoa vai se projetar assim, que nem eu falei assim, se você tem bons conhecimentos, né, o ideal seria isso, porque existe o antes da projeção consciente, os preparativos antes de você se projetar, antes de você deitar assim para tentar uma projeção, né? Durante a projeção, quando você consegue deixar o corpo físico e quando a pessoa retorna para o corpo físico, existe as peculiaridades depois da projeção consciente. Então tem o antes, o durante e o depois. Tá certo? Por isso que é bom a pessoa buscar assim, ter esses bons conhecimentos. Agora, essa questão das energias, assim, da pessoa ter um certo domínio sobre as próprias energias, assim, exteriorizar energias, fazer o estado vibracional, que nem a gente fala assim, lidar com energias assim, quanto mais a pessoa dominar isso, melhor é essa questão das energias, porque você passa a perceber as coisas com mais facilidade, captar assim o que acontece ao redor de você, tá certo?
Então você se torna como as suas energias como se fosse um radar, assim, né? Você começa a sentir, perceber as coisas assim com mais facilidade. Você fica sensível a essas percepções, assim, né? Tá certo? Se você lida com as suas energias, né? Tá certo? Você fica sensível às suas parapercepções, assim, você passa a perceber as coisas com facilidade. Tá certo? Então, caso você, por algum motivo, seja qual motivo for, você está se interessando por esse assunto, assim, de projeções, de espiritualidade, pode ser que você comece a conhecer o que você fez nas outras vidas, né? E você começa a ficar clarividente, ver as coisas do mundo espiritual ao seu redor. Então eu vou te dar um conselho. Por enquanto você não está fazendo nada, mas a partir do momento que você começa a se espiritualizar, você com certeza irá se deparar com obsessores. Assim, essas entidades extrafísicas, assim, né, nossos irmãos, assim, né, que ainda não estão bem esclarecidos, assim, e nossos irmãos espirituais, assim, que não estão, assim, tão bem esclarecidos. Então, veja bem, e aqui na Terra o que mais existe é isso, são obsessores extrafísicos. Sejam eles quais forem, assim, nunca desafie obsessores, tá certo? Nunca fique com provocações com os obsessores, não faça isso nunca, assim, de ficar provocando obsessores ou entrar nas provocações dos obsessores, tá certo? Porque eles vão fazer de tudo para desestabilizar aquela pessoa que está se espiritualizando, assim, né? Então nunca entre naquele clima de provocação, tá certo? Nem desafie obsessores, não faça isso nunca. Tá certo? Em hipótese alguma, desafie obsessores, nem entre no clima de provocação deles. E nunca faça isso, né? Procure manter-se sempre, ter o seu autocontrole, né? Tá certo? Então, olha, no passado, assim, até hoje isso ainda é feito, né? Aquelas pessoas que conseguem se projetar assim com facilidade, né? Que dizem que tem essa facilidade, tem esse controle, assim, né? Eram levadas para laboratórios, né? E científicos, né? Para realizar, assim, ó, tá aqui, ó. Isso daqui são pessoas no laboratório, ó. Tá certo, ó. Então, as pessoas eram levadas para laboratórios, assim, aquelas pessoas que tinham facilidade de se projetar assim, e eram monitoradas através de eletroencefalograma, eletrocardiograma, tá certo? E monitoradas com especialistas, né? Para ver o que acontecia com o corpo físico quando a pessoa dizia estar projetado, né? E era dado um alvo para a pessoa ir até lá, ver o que estava acontecendo e retornar, para ver se realmente coincidia o relato da pessoa com o que ela viu naquele lugar. Então, olha, eram feitos então testes em laboratórios, assim. Isso ainda é feito hoje, assim. Nem tanto, mas ainda é feito hoje, assim, testes em laboratório, assim, para ver se a pessoa para ver se há algum tipo de confirmação que a pessoa esteve projetada, assim, deixou o corpo físico, assim, né? Tá certo? Mais um detalhezinho, não sei se o vídeo vai ainda ser possível nesse vídeo, né? Então veja bem, olha. Quando o projetor assim, é principiante, ele normalmente tem um amparador, assim, um guia espiritual, mais ou menos assim. Agora, conforme o projetor, aquela pessoa vai se esclarecendo, vai evoluindo, né, e dependendo das tarefas, assim, né, se a pessoa já abriu aquela conta policármica, né, conta corrente espiritual policármica, assim, né, então você passa a ter muitos amparadores, né, dependendo do seu nível de evolução consciencial, assim, né, das tarefas, né, que você realiza, principalmente no plano extrafísico, assim, né? Atuando no nível de ideias, assim, né? Por causa do mental soma. Então, veja bem, então seria isso mais ou menos quanto à questão dos amparadores, assim, né? Um amparador principiante, normalmente, assim, tem um amparador, que eu disse, né? Ou poucos amparadores, assim. Agora, conforme as tarefas, conforme você vai evoluindo, vai aumentando aquela quantia de amparadores, assim. Tá certo? Seria por esse vídeo então, gente, seria mais ou menos isso daí. A gente prossegue nos próximos vídeos, né? Bom dia para todos, né?